E aí, seres humanos, eu sou Patrick Sebo, sou estudante de astrologia e hoje eu quero falar para vocês sobre um sistema de casas que eu tenho certeza que você nunca ouviu falar sobre eles. É o sistema de casas Velo. Eu raramente encontro estudantes e profissionais de astrologia usarem essa técnica, mas ela é muito eficaz e obtém resultados bastante precisos. Eu costumo usar no meu mapa natal e foi a técnica que mais eu encontrei que deu certo. O inventor dessa técnica é Johannes Velo. Ele foi astrólogo profissional, ele foi autor e editor esotérico, ele foi pioneiro numa astrologia com uma orientação mais científica e com técnicas voltadas para a antiguidade. Ele ficou famoso com seus livros revolucionários e até criou um horóscopo para o Reich da Prússia e até para Hitler. Bom, o núcleo central da interpretação da técnica de Velos baseia-se num sistema equitativo. O método funciona de acordo com um sistema de analogia. Todas as casas possuem uma dimensão de 30 graus e isso se chama força de equivalência. E o efeito mais forte está no centro da casa e não no início da casa. Semelhante ao que acontece com o ser humano. Primeiro ele nasce, ele está mais sensível, ele precisa de ajuda, ele está um pouco mais fraco. E aí a sua constituição só se forma com o passar dos anos, e aí quando chega a meia-idade você está mais apto, está no ápice da sua energia. E aí com a velhice você vai perdendo produtividade e vai ficando um pouco mais fraco. Até olhar o arco-íris é preciso admitir que o centro das cores é onde possui o efeito mais forte dela, e à medida que ela vai se afastando do centro, ela vai se tornando uma tonalidade e se mesclando com a cor secundária. Bom, ele também encontrou uma divisão de 12 partes da aura terrestre e que se relaciona com as 12 casas iguais do horóscopo, equivalente à aura do ser humano. Bom, o Velo usa o centro da casa como efeito mais forte e ele dá razão a isso para o tema Mundi, que é um mapa fictício do mundo que a gente usa como se os planetas fossem mais fortes no centro dos signos que ele rege. Por exemplo, a Lua vai estar mais forte no centro de Câncer. Como interpretar as cúspides? Primeiro a gente precisa entender como funciona o mapa, como ele é montado do zero. E aí primeiro a gente precisa fazer um círculo, que é uma forma geométrica perfeita e harmoniosa. E aí a partir dele a gente precisa fazer a linha do horizonte, que é para a gente definir onde está o ascendente e o descendente. Bom, daqui a gente já tem o ascendente e o descendente. E aí, traçando uma linha perpendicular, a gente encontra o meio do céu e o fundo do céu. Esse ponto aqui é o meio do céu e esse ponto aqui é o fundo do céu. Aqui a gente já conseguiu encontrar os 4 pontos cardeais, que são os 4 pontos mais importantes do seu mapa e determina os 4 cenários mais importantes da sua vida, que é você, a sua casa, a sua família, as suas relações interpessoais e o seu trabalho. Cada ponto desse aqui é um vórtice de energia. Eles são catalisadores cosmobiológicos, eles puxam a energia astrofísica dos planetas quando caem por aqui. Bom, os planetas eles possuem uma orbe que a gente chama de área de influência. A orbe do planeta é o seguinte: aqui a gente está o planeta, e uma orbe de uma média de 8 a 10 graus é quando um planeta está em conjunção com ele. Quando um planeta está dentro dessa margem de 10 graus de um outro planeta, a gente diz que ele está em conjunção, porque ele está dentro dessa área toda de influência desse planeta. Assim, esses pontos energéticos também possuem sua orbe. Como o sistema exige que as casas sejam equitativas, logo elas possuem 30 graus. Se a cúspide dessa casa fica no centro, logo a orbe dela vai ser de 15 graus para cada lado. Mais ou menos por aqui, eu tenho 15 graus. E aqui, eu demarco a casa 1. E o mesmo eu faço para o meio do céu e para o fundo do céu. Aqui a gente já tem determinado a dimensão das 4 casas cardinais, que é a casa 1, 4, 7 e 10 do mapa. Bom, para a gente encontrar agora o resto das casas, a gente precisa encontrar o quadrante. O quadrante é um ângulo de 90 graus, em que forma 3 casas unidas e eles formam um único cenário expandido. Para se construir uma casa, a gente sabe que
precisa de uma órbita de 15 graus a partir de um grau cardinal. E para se construir um quadrante, ele precisa ter 90 graus. Então a cúspide precisa ficar no centro. E se ela precisa ficar no centro, se está dividido em dois, então a órbita vai ser de 45 graus. Aqui já tenho 15, e aqui eu pego mais 30 e faço uma órbita de 45 graus. Com os quadrantes montados, a gente consegue encontrar as 12 divisões exatas agora. Com a casa 1, a casa 2, a casa 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Essas são as 12 casas. Me perdoem o desenho, gente. Daqui até aqui, a gente tem um quadrante. O quadrante do ascendente. Cada ponto cardinal desse tem o seu quadrante especial. Esse é o quadrante do ascendente. Por quê? A casa 12 são os ideais da pessoa. É o imaginário, são os planos, né? Aquilo que está na cabeça dela. A casa 1 é você e a casa 2 são os seus valores. Esse aqui é o quadrante do ascendente. O quadrante da casa 4 ele está relacionado com as casas 3, 4 e 5. A casa 3 é de irmãos, a casa 4 é de mãe e a casa 5 é de filhos. São as 3 casas que representam a família no mapa. O quadrante do descendente é ocupado pelas casas 6, 7 e 8 do mapa, que são as casas das suas relações interpessoais. Aqui estão os ideais do seu cônjuge, aqui está o seu cônjuge e aqui está os recursos do seu cônjuge, a casa 8. E para finalizar o último quadrante, que é o quadrante da casa 10, que é o quadrante do seu trabalho. Aqui a gente representa a casa 9 como os ideais do seu trabalho, seu planejamento, capital inicial. A casa 10 é o seu trabalho, o seu emprego, a sua carreira. E a casa 11 são os lucros que você recebe do seu emprego, do seu salário e tal. E essas 3 casas, 9, 10 e 11, elas estão ocupando o quadrante da casa 10. Da cúspide da casa 10. Mas assim, só as cúspides das casas cardinais possuem esse sistema de vórtex e tal? Não. Todas as casas possuem suas cúspides, são as 12 cúspides. Cada cúspide dessa possui o seu vórtex, com o seu centro de energia. Todos eles. Bom, nesse sistema a gente consegue saber com precisão qual é a posição do planeta, em qual casa ele está. Se o planeta estiver mais próximo de uma cúspide, ele pertence a essa cúspide. Se esse planeta aqui, ele está mais próximo dessa cúspide do que dessa, logo ele faz parte da casa 1 e não da casa 12. Porque essa aqui é a área de influência da casa 1. Assim como essa é a área de influência da casa 2 e essa é a área de influência da casa 12. Este planeta ele não está dentro da área de influência da casa 12. Ele está dentro da área de influência da casa 1. Assim a gente sabe melhor a posição da casa, porque aqui a gente sabe aonde estão os limites da casa, de cada casa. Esses são os limites da área de influência de cada casa. Então, se um planeta ele está, digamos que ele está no meio, bem no meio de 2 casas, esse planeta divide a energia dele para uma casa e para outra. Mas ele precisa estar bem no meio. Se ele tiver já 1 grau para cá, ele já pertence à cúspide mais próxima. E assim a gente define como funciona o sistema Velo, que a cúspide, que é onde é o ponto energético que possui mais força na casa, ela fica no centro da casa. Fazendo uma analogia a um círculo que é uma forma geométrica perfeita e harmoniosa.